Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar de LGPD novamente? Estamos aqui novamente, uma terça-feira, para manter a frequência com vocês nas nossas lives, tratando de. Aqui, o Vanderlei vai entrar conosco, o Vanderlei Mendes, para poder, para a gente falar de conscientização, o começo de tudo em uma empresa ou instituição. Boa noite, Vanderlei, seja Boa bem-vindo. noite. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Hoje o tema é conscientização, né? O começo de tudo. Parece até nome de filme, né? Por quê? Porque assim, como que inicia uma adequação? Por onde inicia uma adequação? Então, desde o início nós aprendemos que conscientizando. Até porque nós fomos conscientizados, né? E até hoje estamos nos Processo. conscientizando, né? Não é um negócio que, ó, não é um negócio que você, né? Ah, eu já estou sendo, já estou, não, estou 100%. A todo momento a gente está aprendendo, né? E aí, assim, o que a gente veio trazer para vocês é que todos têm que ser conscientizados para ter o quê? A cultura da privacidade e proteção de dados pessoais. Não é isso, Vanderlei? Vamos lá? Nosso bate-papo de hoje é esse. Boa noite, Boa Leia. noite, Leia. A parte interessante é assim, mas por que que toda adequação começa na conscientização? O fato é que a lei, ela é nova, como a gente já está sempre falando, né? É novo, é novo. Se a coisa é nova, o primeiro motivo é você entender o que que é essa coisa nova que chegou. A segunda coisa é que, se você não souber do que se trata, não tem como você fazer aquilo que é proposto. No caso da conscientização, a gente vê muito a questão do treinamento com palestras, com workshops, e as empresas focam muito nessa dinâmica, né? Vou contratar um profissional que conhece da lei, um consultor, eu vou trazer uma pessoa que impacta bastante com treinamento, que é aquela parte que as empresas já conhecem, faz parte do dia a dia da empresa. Trazer um novo palestrante de vendas, trazer um palestrante de RH, um palestrante da parte contábil, trazer um só mesmo para poder descontrair. Então, assim, acham inicialmente que o caso da LGPD estaria no mesmo quadro. Vou trazer alguém para falar de um assunto e ok. Mas o que, que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados? É o fato que nós passamos a ser dados também. Nós deixamos de ser totalmente físico para ser o digital. No digital, os dados da gente vão ser passados de empresa para empresa, de controlador para controlador, ou porque nós optamos, ou porque fomos obrigados a fazer, ou porque alguém pegou e repassou. O fato é que estamos online. E a parte de conscientização é entender que online você não morre. É o primeiro ponto. Você está ativo 24 horas. Seu dado estará lá 24 horas. Então vamos dizer que, vamos colocar uma situação assim, um exemplo assim, um hacker entra, coleta suas informações e passa-se por você. Então, ele pode ser você onde ele quiser, porque você é apenas dado. Ah, mas a minha cara é eu e tal. Você olha para o espelho e diz que é você. Mas, se eu colocasse, tirasse o espelho fora, botasse uma imagem lá e você olhasse, você diria que é você. Assim é os nossos dados. A gente diz que é a gente, mas ele pode trafegar sem a gente, como se fosse uma foto passando de mão em mão. Então, a conscientização nada mais é do que fazer do proprietário, ou seja, do gestor, de quem comanda até a escala mais baixa da empresa, trazer para ele a conscientizar, a lei, o que é a lei, quais são os processos e como isso impacta no dia a dia. Isso Então, mesmo. tirando a parte do treinar, o treinar eu digo, vamos brincar de roda de cadeira? Aí todo mundo gira em volta, senta, sobra um. Agora eu vou e começo a ensinar a lógica da cadeira. Para eu ensinar a lógica da cadeira, eu tenho que explicar como é que essa brincadeira começou, quantas cadeiras que se coloca, como é que se faz o giro, o que vale, o que não vale, porque senão começa a girar, senta, empurra e tal. Então, qual é a regra?
Qual é o que podemos ou não podemos? É isso mesmo, doutora Carini? É isso mesmo, é saber qual que é o objetivo. Boa noite, Rosana. Boa noite, Lília. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cris, está entrando agora. Então, assim, sabermos qual o objetivo, né? Então, boa noite, Mara. Qual que é o objetivo disso, né? Então, assim, quando você conscientiza, é o que o Vanderlei está falando, igual a brincadeira, você está brincando, qual que é o objetivo? Alguém ganhar no final, né? Então, assim, quando você conscientiza, você tem que ensinar, você tem que conscientizar qual é o objetivo do que você está ensinando. Né? Porque senão a pessoa não vai saber, ela vai fazer de qualquer jeito. Ah, me ensinaram assim, eu estou fazendo assim. Ah, mas eu não sei o que eu estou ensinando, né? Então, isso que é mais difícil. A pessoa ela não vai fixar se ela não souber onde tem que chegar. Né? E assim, a conscientização, o que que é? Isso aqui é uma conscientização. Toda terça-feira nós estamos conscientizando vocês da importância da proteção dos dados pessoais. Conscientizando tanto empresas quanto condomínios, instituições religiosas, quanto titulares, que a gente está sempre falando, né, que vocês precisam, né, saber como os dados têm que ser protegidos, como vocês devem perguntar onde estão seus dados, como estão sendo tratados, então assim, né, então assim, isso aqui que nós fazemos com vocês é uma conscientização, porque vocês vão aprendendo o porquê. Ai, quando você vai no lugar e pergunta assim, ai, mas seu nome, CPF, data de nascimento, mas por quê? As pessoas não questionam o porquê disso. Simplesmente, automaticamente, eles dão os dados e acabou. E a mesma coisa as empresas, elas coletam, né, os dados de forma rotineira e também o funcionário, se ele não é treinado, nós falamos treinado assim, na forma de conscientização, mas é porque o profissional vai lá e dá um treinamento, claro, um treinamento mais, né, abrangente, para ele entender o porquê que ele não vai jogar aquele documento no lixo sem triturar com os dados pessoais, por que que ele não vai usar o documento como rascunho, isso é muito comum nas empresas, imprime lá uma ficha do funcionário, errei, rascunho, vira rascunho, e às vezes esse rascunho, esse dado, passa na empresa inteira e tem informação que deveria estar só em um departamento, às vezes só no RH, e esse papel está circulando. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem da importância de proteger os dados dentro da empresa, né? Então, e o nosso primeiro trabalho, né, Vanderlei? Boa noite, Depil. Nosso primeiro trabalho que é um trabalho árduo, gente, entendam, é um trabalho muito difícil. É fazer o quê, Vanderlei? É conscientizar os gestores das empresas. Ele entender da importância, ele entender os riscos da adequação, ele se conscientizar para que nós possamos o quê? Conscientizar os funcionários, não é isso, Vanderlei? Isso, assim, essa é a parte mais difícil, porque assim, por mais que nós falamos assim, mas a maioria dos empresários ou dos gestores tem conhecimento, né? Sabe já o que é a lei, tá sempre acompanhando, né? Tudo que surge. Muitas vezes tem um jurídico que fala, olha, tem que proteger, é sigilo. Ele já tem essa noção, né? Mas mesmo assim, eles não entendem também, muitas vezes, o porquê de proteger os dados dentro da empresa dele. Não é isso, Vanderlei? Exatamente. A parte do gestor em si entender a conscientização do negócio vai mais pela questão do risco. Vanderlei, o que é risco? O risco é sempre dependente. O que você, como gestor, avalia como risco? O que você, empreendedor, o que você vai analisar no seu negócio como se isso acontecer, o meu negócio para de funcionar. Então, o risco é atrelar as suas ações, o que você está fazendo, com a continuidade do seu negócio. E aí é interessante porque, no caso, a doutora Carini falando, do gestor lá, com seus funcionários e tudo, o quadro de uma empresa maior, com organizações, com setores, fica parecendo que é mais prático de adequar, o que não é. É
a mesma dificuldade de um empreendimento pequeno. E é interessante a parte da conscientização do gestor, porque quando ele tem um negócio com vários funcionários, ele, para a LGPD, é um controlador. Seus funcionários e tudo representa ele. Eles só executam como sendo ele. E aí vem o segundo ponto da lei, que é os operadores. Operadores são profissionais liberais, autônomos, outras empresas, instituições, fora do grupo dele, que tratam os dados a mando dele. E é interessante a hora que a gente olha para o lado de fora, e aí vale tanto das grandes empresas, quanto das pequenas, quanto do MEI, do microempreendedor, aquela coisa toda. Quando falamos de operadores, quer dizer todos aqueles fora da sua estrutura que tratam os dados porque você determinou. E entra muito a questão da internet. Eu vou usar o Instagram. Os dados que trafega, de quem é a responsabilidade? Do Instagram ou minha, como controlador? Eu uso o WhatsApp. De quem é a responsabilidade? Da Meta ou minha, como controlador? Eu uso o Google. De quem é a responsabilidade? Da Google corporativa lá ou minha como controlador? Eu uso um aplicativo de graça lá que eu encontrei para poder fazer gestão da minha agenda. Quem que é esse responsável? Vamos pegar bem assim, você leu pelo menos aquela parte chata do termo de uso, que lá deveria estar dizendo para você o que fará com os dados, o que, que você tem de direito, o que, que você não tem. Primeira coisa, que não existe nada de graça. O de graça tem alguma coisa pagando a conta por trás, tá certo? E aí, a questão, voltando ao conscientizar, eu vou usar uma analogia aqui de uma coisa muito do nosso dia a dia, que é dirigir. Você vai lá, passa pelo processo e tira a sua carteira. Muitos decidem dirigir sem passar pelo processo e tirar a carteira. Então, vamos pegar pela adequação. Eu segui o processo e peguei minha carteira. Eu segui o processo e adequei minha empresa. Eu resolvi que eu vou dirigir sem tirar a carteira. Eu pego minha empresa e continuo com ela sem passar pelo processo de adequação. E aí, seguindo nessa questão como se fosse um motorista. Eu me torno dono de uma empresa de transporte. Aí, agora, eu tenho que ter todos também com carteira. Se eu colocar qualquer um que não tem carteira, eu estou colocando em risco toda a minha estrutura. Porque ele pode passar por uma situação que eu, como controlador, eu, como proprietário do negócio, irei responder por ela. E aí, vamos pegar agora essa empresa que virou uma transportadora e segmentar. Ela transporta sucata. Então, a qualificação do profissional que vai levar a carga seria diferente daquele que transporta um carro de Fórmula 1, um carro de luxo. O que faz o transporte de um carro de luxo tem que passar por um processo de treinamentos diferente do que vai transportar uma sucata. A mesma coisa se ele for transportador de crianças. Ele passa por um outro processo totalmente diferenciado, porque ele vai transportar crianças e entra sempre aquele lado. E se ele não tem habilitação, ele pode? Não, ele não pode. Agora vai o segundo ponto. E a pessoa que vai contratar o serviço dele? Se sabe que ele não tem habilitação, vai contratar o serviço? Vai assumir o risco? Não Vamos deve. dizer que lá o que transporta sucata pode até assumir esse risco, porque o risco maior é daquele que está dirigindo aquela carga sem habilitação. Se ele morrer, coloca outro no lugar. Então, esse seria aquele controlador que não se preocupa com o seu funcionário. Ele quer apenas o lucro. Agora, se ele acredita que vai trazer para ele uma penalização que vai comprometer o negócio dele, e ele gosta muito daquele profissional, ele vai pagar a habilitação daquele profissional, ele vai treinar aquele profissional. Então, a LGPD é isso no momento. Chegou a lei que toda empresa precisa olhar para ela, seguir os trâmites dela, mudar os processos para estar adequado. O motorista, depois que ele tira a carteira, ele vai lá uma única vez e nunca mais volta? Não. Ele está sempre voltando para suas atualizações, no mínimo da renovação da carteira, que ele tem que passar de novo por exames médicos, aquela coisa toda. E se ele fez muita coisa errada durante o processo, pontuação de carteira, ele pode até perder sua habilitação. Então é um processo contínuo, tem um prazo, mas de tempo em tempo ele vai conferir. Ele resolveu trocar de controlador, mudar de empresa.
ele precisa se qualificar para aquela outra empresa, porque, embora seja transporte, as empresas funcionam de formas diferentes. Então, a adequação à LGPD é a mesma coisa. Eu posso estar trabalhando numa empresa e estar completamente ciente das regras daquela empresa. Mas se eu trocar de empresa, a outra também tem suas próprias regras. Então, eu também preciso passar novamente por treinamentos, até que eu vou treinar, treinar, treinar. E aí, o efeito de vários treinamentos vira conscientização. Se eu não faço treinamentos contínuos, eu não me conscientizo. Eu posso até me convencer, mas conscientizar é fazer porque precisa ser feito, não porque eu fui convencido. Correto, doutora Karine? Isso mesmo, a conscientização tem que fazer da cultura da privacidade de dados e produção de dados um hábito. Não é só, eu tenho que proteger esse dado aqui na gaveta, trancar, porque o meu chefe mandou. Não. Tem que entender por que está trancando aquela gaveta. Porque senão, no outro dia, não entendi porque tranca essa gaveta, não vou trancar essa gaveta. Não estou entendendo o processo, né? É por isso que, assim, vamos lá. Quando o Vanderlei falou de um pouco de que muda a empresa e que mudam os processos, o que acontece? Mesmo que a empresa, as empresas grandes já têm a questão da governança, né? Corporativa, que são, né, os processos internos, que justamente ajudam o quê? A entender como funcionam tudo e também na parte de proteção de dados. É muito importante a questão da governança, né? Para que todos entendam como funcionam todos os departamentos, legislações, para que a empresa esteja em conformidade e em compliance, né? E aí na pequena, fala assim, mas é só eu e o funcionário. Não importa. Se não tiver um mínimo de governança, de organização corporativa, você também não vai conseguir fazer funcionar só você e seu funcionário um projeto, não é nem projeto, é programa de adequação, de conscientização. Porque se você não se convenceu de que é importante a proteção daqueles dados, de que é um tesouro dentro da sua empresa, e que se esse tesouro ele for roubado, você vai ter um prejuízo, você não vai se conscientizar. Você não vai se conscientizar, você não vai conscientizar seu funcionário. E a conscientização, ela é constante. Então, conscientizei a primeira vez. Eu tenho que conscientizar da alta direção até o porteiro, ao faxineiro, a moça da limpeza. Mas por que a moça da limpeza? Mas ela não mexe em dado. Lê do engano. A moça da limpeza, às vezes, é a que mais tem acesso a dado. E vocês não sabem. Por quê? Porque todos os departamentos que tratam dados, o que eles fazem às vezes? Eles descartam dados. E muitas vezes porque a gente só pensa em dado no computador. Nós imprimimos às vezes dado na empresa o tempo inteiro, sem perceber, porque é natural. Você imprime contrato, você imprime ficha, Gente, por incrível que pareça, ainda tem empresa que imprime olerite para mandar impresso para o funcionário. Eu sei porque obra muitas vezes faz isso, porque o funcionário de obra às vezes não tem acesso, ou tem dificuldade, ou é mais velho, de acessar online, tirar, e ele quer o leite dele. Então a empresa tem que imprimir, enviar para ele no envelope. Então, assim, nós estamos falando, e no lerite vai nome, CPF, valor de salário, que é sigiloso. Então, assim, e às vezes o que acontece? Esses departamentos, eles imprimem esses documentos que têm dados que não deveriam estar rodando por aí. E aí o que eu faço? Eu pego, não vou precisar mais. Esqueci, imprimir de novo. Eu simplesmente amasso, jogo na lixeira. O que a moça da limpeza vai fazer? Ela vai pegar o lixo para jogar fora. O que tem no lixo? Um tesouro. Um dado pessoal de um funcionário seu, ou um dado pessoal de um contratado, né? Ou de uma terceira. Então, assim, e aí, à medida que ela pega esse dado e ela joga fora esse dado, já é um incidente de segurança. Por quê? Porque esse dado, ele já saiu dali da sua empresa, já foi para outro lugar. De repente, mas mistura tudo. Gente, não é assim, mistura todo lixo e vai deteriorar. Não acontece. Não pense que lixo de empresa é igual lixo de casa, lixo de residência. Lixo de residência você mistura alimento, e mesmo assim hoje em dia a gente já acaba reciclando, né? Mas às vezes tem alimento junto e vai manchar o papel. Gente, empresa não é assim, é papel.
E esse papel, o que que acontece? Muitas vezes o catador vai lá no lixo, né? E vai catar coisa. O que que ele faz? Nossa, de repente, nossa, olha o que tem aqui. Nossa, esse Vanderlei Mendes Antão. Nossa, ele ganha bem, hein? Olha, não sabia que o trabalho de DPO pagava tanto. Né? Assim, Vanderlei. Agora eu estou sofrendo, né? Tipo, ainda estou sofrendo. E aí, assim, isso é insegurança. Você vazou um dado, né? Então, por isso que a conscientização, ela tem que ser o quê? Constante. Fiz no início, com todos fiz. E o que que é interessante, né, Vanderlei, a gente colocar? Que numa conscientização é muito bom a gente colocar o funcionário no lugar de empresa, a empresa no lugar, às vezes, se faz com, às vezes não faz a alta gestão junto, mas vai com um gerente, e o gerente no lugar de titular. Para o gerente sentir a dor do titular, para ele perceber por que a importância de proteger. E a mesma coisa, o titular. Quando ele começar a ser demandado, sabe, como empresa, ele fala assim, caramba, é verdade, como é difícil, e como tem que proteger, né? Não é um negócio que você simplesmente, ó, protege o dado, é sem eu dou uma cartilinha, não. Não, entenda. Tem que enraizar a cultura da privacidade. A gente ainda vai fazer lavagem cerebral em vocês um dia. Igual a doutora Karenida falando a parte da alta gestão, até a menina da faxina. O interessante é que o treinamento em si, para o processo de conscientização, ele passa por setores diferentes, ele é feito de forma diferenciada, porque cada um vai lidar com a informação que transita dentro da empresa de forma diferenciada. O mais interessante da conscientização mesmo é que a partir do momento que você faz treinamentos e o funcionário começa a se conscientizar do que está ocorrendo, ele vai trazer para você alguma dica, algum insight sobre algo que está acontecendo. Se você não treina o seu funcionário corretamente, ele pode estar vendo um incidente de segurança, não te comunicar que aquilo ocorreu, ou acabar permitindo que ocorra, não por negligência, simplesmente porque não foi treinado. E aí, de repente, aquilo gera um dano para o titular e o titular move uma ação contra você. E aí, na hora lá de responder e tudo, você começa aquela conversa todo bravo, o que aconteceu e tal. E aí você fala com o funcionário e fala, mas eu vi aquele papel lá. Aí vai você ficar bravo com o funcionário, mas você viu e não fez nada e tal. Olha, treinamento e conscientização. É muito importante. Treinar, treinar, treinar até conscientizar. De novo, no paralelo do motorista, é aquele lado. Ninguém tira a carteira e já sai 100% profissional na direção. Não é aquelas X-aula que vai te deixar hábil. Você vai passar por situações que o próprio instrutor, quando estava te ensinando na direção, dizia para você, aqui você faz assim. No dia a dia você vai perceber que é de outra forma. E aí você começa a se tornar profissional quando você começa a lidar com situações que vai ser diversas, adversas, e você tem resposta para ela, você consegue lidar com a situação. No caso da gente com a Lei Geral de Proteção de Dados, é só você lembrar que você é um titular. A outra organização que está com seus dados, você está preocupado com o que ela está fazendo com ela. Não adianta você comprar um telefone de última geração, com sensor biométrico, para colocar os seus dados de conta bancária, para colocar o seu dado de governo, que agora é Gov, aí vai dado de saúde, vai tudo junto, e aí você coloca naquele aparelho de última geração, e na hora que você compartilha com uma empresa, ela não usa equipamento de geração nenhuma. Ela não preocupa porque ela está com software pirata mesmo, e ela não treinou o pessoal, então ninguém usa senha. Todo aquele investimento que você fez na sua casa, no seu aparelho, pensando na sua segurança, acabou de ir embora, foi descartado. O mesmo vale de você para com o seu titular. Se você está colocando os dados dele em risco, você não está colocando os dados dele em risco, e sim você, sua organização. Porque, de novo, no paralelo do motorista. Se você está andando com alguém que não é habilitado, você está no risco de sofrer um acidente e não poder falar nada. Porque você assumiu o risco, ele é inabilitado, ele não sabe o que está fazendo. Ah, Vanderlei, mas tem mais gente inabilitada que dirige muito melhor do que o habilitado. Tá. Mas se você paga um seguro, por exemplo, de vida e tudo mais, e sofre esse acidente, você vai perder tudo porque você estava com alguém inabilitado. Não importa se ele é um excelente e foi alguém que bateu nele. Ele vai perder o seu direito porque não está
dentro da lei. No caso, você como empresa e os seus operadores. As grandes corporações, as multinacionais, estão pegando já contratos, empurrando para as empresas pequenas, dizendo assim, olha, estou adequando a LGPD, assina aí. E lá está dizendo que você é totalmente responsável, 100%, por qualquer dano causado ao titular. Detalhe, ele também não te explica que ele está coletando dado que você não solicitou para um tratamento à vontade dele, a revelia dele, e você não sabe. Aí a gente acaba citando como se o dia a dia. Você vai numa pesquisa do Google e procura fralda de criança. Depois você entra no laboratório e pede para baixar aquela guiazinha lá que você fez no exame para saber se está grávida. Aí, outro no computador na mesma casa vai e faz outra coisa que está ligada à criança. Pronto, o Google não precisa saber que é o fulano de tal. Ele já sabe que naquela casa tem criança. E vai uma coisa interessante. Você é o laboratório. O Google só sabe disso porque você deu autorização ao Google, colocando um código dentro do seu site para que ele possa rastrear o titular. Ah, mas peraí, eu preciso saber dos dados do Google, quem chega no meu site, quem faz o que no meu site, em qual página ele vai. Ok, o Google também quer saber disso. É por isso que ele te dá um serviço de graça, para que ele possa ter acesso a essas informações. Se você fechar a porta para o Google, você fecha a porta para uma série de outras empresas que vai usar o Google para chegar até aquele titular. Então, quando você preocupa com o seu dado, você também preocupa com o dado daquele que faz o seu negócio crescer. Se não for o cliente, o titular, seu negócio não vai para frente. E não se enganem. Hoje, exatamente como no ano de 2023, a maior parte das empresas sequer iniciou uma adequação. O detalhe é que já estão atrasados há muito, porque a lei deu 2 anos para todo mundo chegar lá. Ou seja, de 2018 a 2020. Então, se de 2020 a 2023, passados-se 3, você já não está correndo na linha de chegada. Você está correndo lá atrás, apenas cumprindo a famosa São Silvestre. Vou ver se chega ao fim. E aí, nós vamos para aquele outro processo. Se nós estamos em 23, o número de profissionais que tem hoje no mercado para fazer uma adequação de empresa é muito inferior ao número de empresas que precisa do serviço. Ah, então quer dizer que o preço vai ficar muito alto? Dependendo da situação, sim. Só que você ainda está num certo benefício. A demanda, a procura ainda não começou. Ah, Vanderlei, quando é que ela vai começar? Quando as multas começarem a bater nas portas. E um detalhe muito interessante. A multa só será aplicada depois que você tiver adequado. Porque uma das exigências na normativa, na dosimetria, para chegar a quanto você vai pagar, começa do que você já fez. Se você não fez nada, você é obrigado a fazer, para depois resolver todo o resto. Então, vamos dizer assim, sua empresa precisa da internet, precisa de dados trafegando na rede, e aí, não sabemos, a ANPD ainda não declarou como ela vai fazer o bloqueio, mas ela tem autonomia para designar que se bloqueie o seu banco de dados. Como é que você vai fazer o trabalho? Como é que você vai contratar um profissional para fazer um serviço que dura, no mínimo, 6 meses para a gente começar a conversa? Não é para finalizar. 6 meses é para começar a conversa. Como é que você vai correr contra o tempo para resolver isso? Então, esses aqui são os pontos. Estamos aqui, batendo na tecla, toda terça-feira e tudo. Um dos pontos, vamos ser claros, né, doutora Carini? É o nosso trabalho. Nossa renda vai vir desse trabalho. Mas outro ponto, somos titulares. Queremos que as empresas que lidam com o nosso dado também se preocupem com a proteção do meu dado. E o terceiro de tudo, se nós não trouxermos conscientização, nós também somos negligentes. Porque esse é o papel. Aprendeu, passa adiante. Agora você sabe proteger o dado? Ajuda a proteger o dado do colega. Instrua o colega. Não é isso mesmo, doutora Karine? Isso mesmo. O que o Vanderlei falou, achei interessante você falando da questão da busca no Google, e aí lembra aquele caso, né? Que tem até um videozinho, né, que mostra o exemplo da menina, justamente isso, né? Que, na verdade, ela foi fazer uma entrevista de emprego, olha
que ponto nós somos rastreados, né? Ela ia fazer entrevista de emprego, ela fez, se eu não me engano, entrevista de emprego, deu os dados dela na empresa. Aí, nesse meio tempo, a irmã dela, se eu não me engano, pediu para ela comprar um teste de gravidez na farmácia. Então, ela comprou com o CPF dela, olha só. E quando ela voltou para saber o resultado da entrevista, não contrataram ela porque achavam que ela estava grávida. Isso envolve um monte de coisa, né, gente? A gente sabe disso. Mas, assim, o que eu tô querendo falar para vocês é o resultado final. Porque, por exemplo, mas meus dados já estão espalhados por aí. Tá. Só que, assim, seus dados estão espalhados, mas são seus. A empresa não poderia, primeiro, ter investigado. A farmácia não poderia ter passado essa informação. Entendeu? Porque quando você compra na farmácia que você se identifica, fica o histórico. Então, ela comprou para a irmã dela e a empresa, ela perdeu a oportunidade de trabalhar, porque a empresa, claro, não deveria ser assim, mas funciona assim, né? Não a contratou achando que ela podia estar grávida, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu achei interessante o Vanderlei tocar nesse assunto para a gente entender o nível de vigilância online, né? Como os algoritmos funcionam para cruzar nossas informações todas. Outra situação a empresa precisa entender os riscos dela. Se ela não se ela não é uma empresa consciente e não conscientiza a cada período dos seus funcionários, porque também a empresa troca, né, o quadro, né? Então não é só, porque primeiro que precisa conscientizar, né, periodicamente, e também os novos, toda vez que chegam, tem que ter. Uma das coisas que a gente sempre fala, e está ligada à governança que eu falei agora há pouco, é a questão dos documentos, né, das políticas, dos códigos de conduta, código de ética. Então não adianta você fazer seu funcionário assinar um documento de que ele está consciente, de que ele foi treinado a proteger dado e depois ele sem querer, ou mesmo querendo ele vazar um dado, você querer dar justa causa nele. Por quê? Porque, mas ele assinou um documento. Mas peraí, ele só assinou, ele não passou por nenhum treinamento? Você não conscientizou esse funcionário? Ele pode provar que ele não foi conscientizado. Mas eu assinei. Gente, isso é muito comum. Eu assinei sem ler. O funcionário faz isso. Ele quer garantir o emprego dele, gente. Entendeu? Então, olha mais um risco que a empresa corre, que o controlador corre, né? O outro risco é o que o Vanderlei falou. A NPD, ela elenca algumas sanções no artigo lá 52. Um deles, bloqueio de dados. A gente não sabe como vai acontecer isso, mas tem empresa que depende de dados para funcionar. Se ela falar que vai bloquear tudo, a empresa, acabou, gente. Imagina você ficar sem poder tratar seus dados naquele... parcialmente, tá. Bloqueei parcialmente. Não sei como vai acontecer isso, acho que sabe. Pode ser que ela entenda que é melhor bloquear tudo para ela controlar, fiscalizar. E como que vocês vão fazer? Como que vocês vão trabalhar com esses dados? Acabou a empresa. Não tem como. Aí, a gente não gosta de trabalhar com a questão da multa, muito falar da multa, porque a gente fala que a multa é o menos pior, né, Vanelli? Mas tem a multa. Então, gente, ninguém está trabalhando hoje em dia para ficar pagando multa. Gente, a multa sai mais cara do que você conscientizar seus funcionários, sabe? Seus empregados. A multa é muito mais cara. Então, as empresas, elas não estão atentas a isso, sabe? Então, às vezes, ela não aprende pelo amor, ela aprende na dor. Mas a minha empresa houve um vazamento e todo mundo ficou sabendo. Tornou público, foi publicizado. Eu não vou querer mais comprar. O caso da CVC, não sei se você lembra desse caso, Marilei. A CVC, houve um vazamento de dados da CVC e vazaram muitos dados. Gente, uma pessoa que é consciente, que sabe o que aconteceu, não vai mais ser cliente da CVC. Não vai. Isso mancha a imagem da empresa. Então, assim, para vocês que tem um negócio, que quer cuidar do negócio, né, que quer gerenciar esse risco, é muito importante a conscientização. Porque é o que o Vanderlei falou, a responsabilidade é do controlador, é nossa. Mas muitas vezes está na mão de quem? Do funcionário. É o funcionário que vai tomar uma decisão de
enviar um dado sem poder, de vazar um dado, de passar uma informação, e que responde ao controlador. E é o que eu tô falando. Se na sua política você faz ele assinar e você treina ele, você conscientiza e virou um hábito da empresa aquilo, ok. Mas se não, não adianta, gente. Desculpa. Né, Vanderlei? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui toda terça-feira com vocês, gente, é conscientização. Sabe? Bom, A gente quer que vocês entendam isso como titular, como empresa, como condomínio, como instituição, né? Assim, é conscientização. Vocês precisam entender. Ai, mas a farmácia pede, ela já tem meu CPF. Mas você pode cortar esse hábito dela a partir de agora. A não ser que você queira o desconto e vale a pena, o dado é seu, você faz o que você quiser. Mas entenda que não é assim, né? Que você tem que saber como funciona e como que esse dado vai ser tratado, para que finalidade, com adequação. Então, assim, isso é importante. A gente está sempre martelando muitas vezes, repetindo muitas coisas por conta disso, porque você é uma conscientização. Então, assim, é a mesma coisa sempre, mesma coisa. Então, é isso, gente. Tem que incorporar, tem que criar hábito, né, Vanderlei? Tem que fazer todo dia. É que nem levantar, abrir o olho. Você não abre o olho todo dia? Você sabe por que você tem que abrir o olho? Você não escova o dente todo dia? Você sabe que tem que escovar o dente. Você não se alimenta todo dia? Gente, é a mesma coisa. Não tem diferença, né? e a questão, só encaixando lá na questão da menina e tal, que é a coisa toda. Ah, mas meus dados estão por aí. Eu estou em redes sociais, eu criei um blog e tal. Mas o detalhe principal, a empresa não pode mais pegar dado em qualquer lugar, segundo a sua própria vontade. Se num processo de arrumar um emprego ou qualquer coisa, se você começar naquela empresa, der os seus dados, e você receber uma negativa, você pode perguntar, por que que eu fui negativado? Por que eu não alcancei o resultado que eu esperava? A empresa é obrigada a dizer para você como ela tratou os seus dados para chegar naquele resultado. E aí, detalhe, se ela falar assim, ah, eu conferi lá no Facebook e você gosta muito de beber e a gente não gosta de pessoas que bebem. Ah, eu vi que você faz não sei o quê. Ela não pode ver. O Facebook não é mais para a empresa ficar te vendo, a menos que você seja funcionário, que ela colocou lá para você um termo, que você vai ficar lá na rede social bonitinho. Aí é fácil de lembrar, né? A Rede Globo com seus jornalistas. Eles tinham a regra interna que eles não podiam se manifestar, dar a sua própria opinião e tal, aquela coisa toda. Não E poder aí dar opinião você quer política, ser né? funcionário daquela organização, se aquilo que a organização está propondo não é considerado pela justiça como um abuso, e você quer ser funcionário, você vai ter que acatar as ordens. Do contrário, você não será funcionário. Mas isso precisa estar esclarecido. Não pode ser letrinhas miúdas. Não pode ser escondido para depois falar assim, ah, mas você assinou. Assinei o quê? E tudo que se tratar de algo que possa te prejudicar, tem que estar em evidência. Isso mesmo. Você tem que ser confrontado ali, ó. Você tem certeza, você viu isso aqui? Porque se depois você falar que não viu, é eu, o controlador, como empresa, que vou ter que dizer na justiça que sim, é eu que tenho que provar que você viu. Tá certo? É isso mesmo, tá ligado à transparência, né? A Exato. gente fala de transparência o tempo inteiro com o LGPD e a transparência também tem que ocorrer dentro das empresas Porque, assim, existe uma cultura muito antiga de gestão, Vanderlei. Nosso horário que já estourou, né? A gente gosta de ficar com... Mas, assim, existe uma cultura, às vezes, muito antiga que eu tô contratando, eu não passo as informações pro funcionário, ele assina, tá tudo certo, acabou. Hoje em dia não é mais assim. Mudou. Mudou tudo. O funcionário precisa saber o que ele está assinando, como que vai ser. Você tem que falar para ele, olha, você tá vendo isso aqui, ó? Você está assinando? Isso aqui, ó, mostrar o papel. Trata da questão da proteção dos dados. Eu preciso que você leia, que você entenda que você vai passar por treinamentos, porque você tem responsabilidade em relação aos dados pessoais da nossa empresa, Detalhe, né? doutora. Ah, você vai trabalhar na minha lojinha aqui e tal, vou precisar que você faça dancinha do Instagram. Ó, aqui, ó, dancinha do Ah, Instagram. Você tá ok? Suas imagens, a hora que eu for usar depois, mesmo que você deixar de ser funcionário, você vai assinar aqui para mim, que você vai ceder sua imagem? Ó, tá aqui, viu? Ah, não, eu não assinei, não. Então, cuidado com a dancinha do Instagram.
É, Né, doutora? tem que ter muito cuidado, gente. Empresa, controlador, condomínios, operadores, né, que são das controladoras, mas assim, tem que ter muito, gente, muito cuidado. E, de novo, vou falar, já falei, a lei não veio proibir nada. Ela veio para regulamentar, criar regras, limites, porque estava demais. Vamos combinar que estava demais, né? Eu não ganho nada vendendo meus dados. Por que que a empresa tem que ganhar? Vou ganhar 20 centavos de desconto na farmácia. Gente, pelo amor de Deus, meu dado vale muito mais que isso, né, Vanderlei? O seu também, né? Exato. O dado sozinho do supermercado pode até não valer nada, mas dentro de um banco de dados da empresa que foi naquele supermercado para dar um brinde para sorteio e recebeu esses dados, que vai se somar a outros milhares de dados, vai valer muita coisa. Sim. Saber através do GPS do seu celular, quando você entrar naquela unidade, qual é a gôndola que você fica, onde você transita, rende muito dinheiro. E é disso que nós estamos falando, do valor que você tem e você não sabe. Isso E o mesmo. nosso horário está indo. Dado pessoal é tesouro, tem da empresa. Tem que guardar num cofre, tá, gente? Mas, ó, já estouramos o nosso horário. Aliás, a gente sempre estoura, porque é muito gostoso falar de LGPD, falar de proteção de dados, né, Vanderlei? Então, assim, é muito bom. Quero agradecer a todos pela presença, por estar aqui conosco. Aqueles que acompanham toda terça-feira, que também está sempre entrando para ver. Aqueles que ainda vão assistir. Agradecer ao Vanderlei novamente a parceria aqui de negócio, presença, compartilhar tudo que ele sabe conosco. Obrigada, Vanderlei. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Boa noite, até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima.